Pode vir? Deus abençoe todo mundo que respondeu. Só os que responderam, viu? Teve mais alguns que será incluído esse também. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 15. Você sabe que Lucas 15 é o capítulo das festas? Sabia? Lucas 15 é o capítulo das festas. Lá fala de 3 histórias: da ovelha perdida, depois da moeda, da dracma perdida, e depois do filho próprio. Todas elas terminam com que festa. Todas elas terminam em festa. Festa onde? Onde que é a festa? Nos céus. Por quê? Porque é o único momento na Bíblia revelado que tem festa no céu. Não é quando a gente consegue comprar um carro novo, não é quando a gente tem um filho, não é quando a gente consegue mudar de prédio da igreja, um prédio extremamente luxuoso, não é. Sabe, ontem o chinês, na pregação, ele disse: rapaz, tu estava falando ali e Deus colocou um negócio no coração. Aí ele disse: não vou falar não. Amanhã presta atenção. Eu disse: tá bom. Sabe até que eu não tenho falado bem? Porque hoje, quando eu vou pregar em qualquer lugar, eu sempre coloquei no meu coração. O irmão até perguntou: o que já é o que hoje? A gente conhece há muito tempo, né? Talvez uma grata lembrança de desde o tempo do CD da Jubá, há alguns anos atrás. E aí, de lá para cá, eu já fui em muitas igrejas, e vou em igrejas pregar. E aí ele perguntou: o que é, pastor? Eu: não. Quer o que? Missionário? Eu: não. Eu sou irmão, como vocês. Pois é, totalmente dependente de Deus. Se Deus não quiser comigo aqui, eu não falo meu nome se vocês pedirem para falar. Eu vou gaguejar aqui de ponta a ponta. Então, quando eu venho com um trabalho desse, pregar a mensagem do Senhor, eu deixo meu coração bem aberto do Senhor. O Senhor fala. E às vezes ele fala, ele é assim, é no tempo dele. Ele fala às vezes uma semana antes, ele está tudinho. Às vezes ele fala num dia, às vezes ele fala na hora. É mais angustiante, sabe? De Deus falar assim na hora. Mas ele espera para falar na hora. Ele muda às vezes pregação na hora. Se você não tiver essa dependência, você está ferrado. Porque é assim que ele trabalha. É assim que ele faz. Então, eu fui terminar de concluir a mensagem hoje à tarde. E ele estava falando exatamente aquilo que o Genésio estava falando. Aí o Genésio disse: faz sentido até a Bíblia? Ele faz não. Faz total sentido, porque a Bíblia diz que, e aí vocês vão entender. Jesus diz: olha, o testemunho de 2 pessoas, ele é verdadeiro. Vocês vão ver qual é a prioridade de Deus para as nossas vidas. E quando a gente coloca a prioridade de Deus como a nossa prioridade, aí as coisas ao nosso redor começam a mudar. Por quê? Porque Deus começa a agir através de nossas vidas, porque a gente está atendendo o propósito dele. E aí ele abre as portas para qualquer coisa ao nosso redor. Quando a gente tem, a gente sabe que o nosso propósito chega no propósito de Deus. E isso nunca vai deixar que Deus atender o desejo do nosso coração. Ele sempre vai fazer. Sempre. Mas é porque eu estou dentro do propósito dele agora e muda. Amém? Vamos ver aqui lá em Lucas 15, a partir do versículo. Qual é o versículo mesmo aí? 11. A parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam-lhe. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa de alegrarmos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou no novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e reviveu. Então o que acontece? O que eu gostaria de meditar nessa palavra? Que a pedido do pastor, a gente transformasse aqui numa mensagem evangelística para as pessoas que ainda não têm Cristo. Erroneamente, a gente imagina que entregar a vida para Jesus é pertencer a uma religião. Não, a religião é um local que você vai estar em comunhão com os irmãos. Por isso, com vontade, você escolher, eu posso ser assembleano, eu posso ser batista, e isso Deus não impõe essa condição. Né? Mas a questão de eu me voltar para Deus não é um ato de eu me entregar à religião. É um ato de se você voltar para Deus. Isso é que é o propósito. E essa palavra aqui do filho pródigo, ele nos conta isso. Aqui nós vamos falar de 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Essas 3 pessoas. Dentro disso aqui, ó, de prioridade. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é o que o texto começa a comentar, que é bem o filho mais novo. O filho mais novo, em determinado momento da sua vida, ele diz o quê? Pai, eu quero a minha herança. Eu quero a minha herança. Eu quero a parte da minha herança. A Bíblia diz que a herança antecipada é o quê? Maldição. Não é assim? Herança é um direito do filho. Mas é quando o pai deixa de mostrar para o filho. Em vida não. A não ser que o pai doido deliberadamente. Mas não foi isso, cara. O filho pediu, exigiu herança do seu pai. A gente olhando essa história, a gente se zanga com o menino, não se zanga? Fala a verdade, quem não se zanga com a situação desse menino aqui? Mas deixa eu dizer para vocês, a gente age igualzinho dele. Sabia? Porque a herança era dele. A herança era dele. Ele, em algum momento, ele receber? Ele ia receber. No momento certo, ele ia receber. Mas ele não queria esperar. Ele fez o quê? Ele quis antecipar. E isso acontece nas nossas vidas diariamente. A gente não quer esperar os propósitos de Deus nas nossas vidas. A gente quer antecipar tudo, quer que Deus age e haja rápido. Porque senão a gente se chateia, a gente se zanga e a gente começa a murmurar. Não é assim? E, gente, entendam, por favor, entendam.
Deus ele concede. O filho não pediu para o pai, o pai não deu? Ele deu. E aí que eu quero que vocês entendam. Muitas orações Deus vai responder para nós, ele vai, por conta da nossa insistência. Não é que seja uma coisa que seja literalmente dentro do projeto ou propósito de Deus. Não é. Deus dá como o Pai deu. Só que aquela bênção foi uma coisa boa, aquele presente, aquela herança, foi uma coisa boa para o menino? Não foi. Por quê? Porque aquela herança levou ele a sair da casa do pai. O menino resolveu viver, experimentar um negócio que o mundo vende e que não existe. É um negócio chamado liberdade. A liberdade só existe em Cristo Jesus, porque Ele deixa você fazer as coisas. O mundo não tem liberdade para nada. Você não tem liberdade para nada no mundo. Pode observar, quem vive no mundo sempre é preso a alguma coisa. Sempre está preso em alguma coisa. Sempre. A liberdade só existe em Cristo Jesus. Só. Porque Ele deixa você escolher. Inclusive, larga ele de mão. Lá fora você se vicia em tudo e o vício não te libera para nada. Vamos ver agora a confusão agora que está tendo na mídia. É sobre o quê? Está tendo aí agora? Sobre as vestes? Apostas. Simples, a coisa é simples, você vai apostar, mas aquilo faz o quê? Vicia, acabando com família, acabando com pessoas, acabando com fora as drogas que já tem todas as outras coisas. Deus, às vezes, Ele permite a gente ter as coisas para você entender que certas coisas, fora do tempo, não é bênção. Você tem que aprender a esperar. E você não pode sentar na casa do Pai por momento, por situação nenhuma. Mesmo porque as coisas já foram liberadas. O Pai, Ele pega e libera as coisas para o Filho. Vê que bacana? O Filho tinha projetos. Foi o que a gente estudou ontem à noite. Planos, projetos sem Deus é pecado. Não é? O Filho tinha algum projeto com a bênção do Pai? Nenhum tinha bênção do Pai. Nenhum tinha bênção do Pai. Nenhum. Aí o que acontece? O menino achando que ele ia abafar, ele ia bombar. Não, agora eu vou mostrar para o meu pai como é que faz as coisas. Ele dentro ele faz um concordo, não acho que seja legal, do meu jeito, eu vou mostrar para ele como é que acontece. Pegou o dinheiro, ó, 2 dias depois já caiu fora da casa do pai. E foi viver a vida. Ele achava que ia dar certo. Quantas vezes a gente não quer voltar para a igreja, não está na igreja, porque acha que lá no mundo a gente vai ter liberdade, vai fazer, vai acontecer, pode fazer qualquer coisa. Até o dia que quebra cá, vê que não é bem assim, que a coisa não é tão fácil como a gente imagina. E aquele menino experimentou da pior forma possível. Sabe? A vontade daquele menino era sair da casa do pai e ir para o mundo. Eu estava falando aqui com o irmão ontem, né? Eu já me converti há 30 anos. 30 anos para me converter esse ano. E eu fiz uma minha conversão, ela foi totalmente lógica. Ela não foi emocional. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas as pessoas que não conhecem, eu vou contar. Não foi emocional, não foi, pode falar, num momento de louvor, que a música ela mexe com a gente. Sertanejo faz meio chorar aqui, né? E fica com os olhos vermelhos. E não foi emoção. Eu disse, poxa, eu me converti com 26 anos, eu tenho 56. Eu disse, poxa, daqui a 30 anos, o que é que eu vou estar fazendo? Daqui a 20 anos. Hoje eu posso ir em festa, posso brincar, posso fazer tudo. Daqui a 20 anos eu não vou estar mais em festa, não vou estar fazendo mais nada, né? Já está numa certa idade. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Então, se eu entregar minha vida para Jesus, se eu estiver certo, eu vou ganhar alguma coisa. Se eu estiver errado, eu perdi. Eu digo, não, eu vou entregar minha vida para Jesus. Entreguei. Meu irmão, eu faria tudo de novo, só que agora mais cedo. Eu não ia esperar passar tanto tempo. Nunca me arrependi. O filho achava que se ele fosse para o mundo, ia ser uma maravilha. Com dinheiro no bolso. E sem Deus, você pode estar com o dinheiro que for, que não dá certo. Você pode até passar por momentos felizes. Porque veja bem, ele foi para o mundo. Mas o mundo não tem dó de ninguém. Você já viu aquele ditado? A vida ensina. Você já viu? A vida ensina. E ela não tem dó de ser ninguém. E a vida ensina. E ela é dura.
que aquele menino experimentou na carne, que a vida não é fácil. Sabe, o mundo, e eu quero que vocês entendam, o mundo, Deus não está no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz. A Bíblia diz que quem manda desse mundo é quem? É Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele é o Deus desse mundo. Você se lembra quando Jesus, Satanás foi tentar Jesus? O que ele ofereceu para Jesus? Todos os reinos da terra ele ofereceu para Jesus. Você está querendo reino na terra? Procura saber quem é o dono. Ele diz: olha, se tu prostrar me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Vocês estão vendo pessoas famosas enriquecendo, prestando culto a Satanás? Em shows? Antes era mensagem subliminar, hoje não está lá o bichão exposto lá para quem quiser ver. Claro, é dele. Ele dá para quem quer. Só que existe uma diferença. Satanás levanta para derrubar. Não vi aquele cara famosíssimo, moreno lá com o sexto-feira americano, riqueza gigante, e aí depois quando descobriu o cara envolvido com tanta coisa errada, meu nome dele? Você lembra dessa história, não? Lembra? Jeffrey é um que tem vários. É um cantor, um rapper. Pessoas importantes envolvidas. Esse aí que o Flávio está dizendo. Bom? Esse mesmo. Eu não sei falar, por isso que eu chego a falar. Desse tom aí dele. Satanás, ele vai te oferecer o que tu queres, mas ele vai te oferecer para te prender. Eu estava vendo esses dias uma série que era era numa escola. Eles oferecem drogas como remédio para emagrecer. Quem é que não quer emagrecer? Satanás sempre pega no corpo fraco. Aí a pessoa vai emagrecer, Aí come dá. Aí dá 1, dá 2, dá 3. E aí a pessoa começa a ficar viciada. Aí no quarto, não, é tanto. Aí começa a prender a pessoa. Satanás faz isso. Ele vai prendendo. Você ganhou uma coisa ilicitamente, é bom. Entendeu? Ganhou, foi conquistando as coisas, crescendo e tal. Mas uma hora a conta chega, meu querido. Uma hora ela bate na sua porta. Como bateu na porta desse menino. E aí ele perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele fez uma coisa muito interessante. Quem já leu o livrozinho que eu até já escrevi, um amarelinho, que fala sobre o evangelismo? Ele fala justamente sobre isso. Quando ele cai, ele se prostra, ele vai trabalhar com porcos. Porcos naquele tempo não era uma coisa, hoje porco, quem tem criação de porco e vende porcos, uma fazenda de porcos, é um empresário, não é? Mas naquele tempo não. Porco é uma coisa que não era bem vista, não era coisa imunda, ninguém queria trabalhar. Ele só foi porque realmente ele estava precisando. E aí ninguém dava nada para ele, não dava esmola, não dava nada. Ele foi comer comida de porcos. Tinha mais alguma coisa que prestava na vida desse jovem? Mais nada. Quantas pessoas você já viu nesse estado? Pessoa perdida. E aí o que acontece? Ele cai em si. Ele passa a refletir. Qual é a reflexão que vem à memória dele? Estou eu aqui comendo de porcos, mas o meu pai, a casa do meu pai, os empregados estão vivendo melhor que eu. Sabe, muitas pessoas que estão lá no mundo olham para a igreja e vê se aquelas pessoas estão vivendo tão bem. Olha como a família dela está estruturada. Olha como os filhos estão estruturados, estão indo para a escola, os filhos estão indo para a igreja, não se envolvem com drogas, não está lá estruturado. Está lá. Como isso é bom. Mães aqui que choram porque seus filhos estão longe. Você está disposto a pagar esse preço? Porque a Bíblia diz tudo que o homem canta. Não tem
plantando hoje, porque amanhã você vai colher. Então a gente tem que colocar a nossa vida diante do Senhor. E ele disse, puxa vida, eu preciso voltar para o meu pai, porque lá na casa do meu pai, todos têm comida. Então, no início da carreira dele, qual era a prioridade do jovem? Qual era a prioridade dele? Hein? A herança. Ele queria viver a vida dele. Quem que quer viver a sua vida? Hein? Ele queria viver a vida. Ele queria a sensação de estar só, de eu poder fazer as coisas. Quem é que não quer aqui? Você quer, não quer? Pois é, eu também já caí nessa. Hoje eu não quero mais. Eu 56 anos de idade, eu não quero mais não, senhor. Eu não quero viver sozinho, eu quero que o Senhor vá comigo o tempo todo. Não, hoje eu faço como Moisés. Se o Senhor for comigo, não deixa eu sair daqui não. Porque o mundo é mau. O mundo não tem dó de seu ninguém. E eu já apanhei para entender. Quero mais não. Se o Senhor não for comigo, meu irmão, me deixa quieto no meu canto. Eu não entro. Mas tem muita gente hoje querendo viver a vida. Vou curtir. Satanás tem um monte de programas para vocês. Muitos programas para oferecer. Até o dia que ele veio cobrar conta. Como ele cobrou. Esse rapaz. O menino volta para a sua família. Né? Ele volta para a sua casa. E ao voltar para a sua casa, né? O pai encontra com ele, faz uma festa para ele, tudo muito bonitinho. Aí vem a segunda personagem. Quem é a segunda personagem? O filho mais velho. Quando o pai dividiu a herança, ele dividiu só para o mais novo? O que é que diz lá? Dividiu entre? Deu para todo mundo. Um pegou, foi curtir a vida do outro, não pegou. Ficou lá continuando trabalhando. Continuou na casa do pai, trabalhando e se dedicando no trabalho do Senhor. E aí é para quem está na igreja, viu? Essa mensagem é para quem está na igreja. O outro não saiu da igreja. Mas esse segundo aqui é para quem ficou na igreja. Trabalhando, se dedicando. Quando ele chegou no trabalho, o cara muito comprometido, não faltava o trabalho, estava lá dedicado, comprometido, não faltava culto, organizava tudo e tal, muito zeloso com as coisas, e tal, aquela coisa toda e tal, pá, banco tudo alinhado, se tivesse o banco desalinhado ele já reclamava, e não sei mais o que, a flor tinha que estar muito bem, a flor ele já tirava tudo, muito cuidadoso e tal. Ele não faltava trabalho, podia estar doente ou não, o cara era extremamente zeloso. Mas aí quando ele viu o filho que perdeu tudo e o pai recebeu tão bem, ele disse, opa, peraí, que conversa é essa? Eu estou aqui o tempo todo trabalhando, o senhor nunca me deu carteira para me curtir com meus amigos. E esse mala desse meu irmão pegou tudo, gastou tudo. E ele só recebe o cara tão bem e eu aqui? Ah, não, para com isso, rapaz. Que conversa é essa? Não entrou na casa, não ficou chateado. Ficou zangado com o pai. Qual era a prioridade do mais velho? Qual era a prioridade do mais velho? Oi? Dinheiro, trabalho, os amigos! O trabalho era a prioridade dele. Era a tarefa, era a execução das coisas. Tudo muito bem cuidado, as ovelhas cuidadas, o campo cuidado, a fazenda cuidada, tudo! Tem gente que é assim? Não, não tem não. Mas qual era a prioridade do pai? Qual era a prioridade do pai? O pai se preocupou, tem algum passando um momento aqui que o pai se preocupou com fazenda, com ganho, com perda? Quem foi que viu o menino chegando? Quando o menino bateu na porta, ele foi lá atender? Hein? Tu já imaginou o pai devia... podia estar na fazenda, trabalhando enquanto o irmão não viu nem lá, o irmão fazendo, não viu nem lá que o menino maluco chegou. Estava tão distraído, tão atarefado, que nem viu a hora que o menino chegou. Mas o pai não. O pai, quando o menino apontou de longe, lá longe, o pai já viu. Sabe por quê? Porque
Porque a prioridade do pai era o filho que estava perdido. E é isso que ele começa nesse capítulo 15, falando da ovelha perdida. O pai, o pastor, larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Aí já nos deixa, né, gente, a prioridade de Deus, que é pessoas. Nós vamos construir um tempo aqui, nós vamos, porque eu também quero participar, terminando esse privilégio, não quero perder essa bênção. Quando você botar o primeiro tijolo, eu quero participar e vou participar. Mas isso não é a prioridade do Senhor. Não é a prioridade dele. A prioridade dele não é a sua empresa, não é a prioridade dele, não é a empresa que você acabou de abrir. Não é a prioridade dele. Não é o curso da sua filha, não é a prioridade dele. Não é o seu curso. Não é o seu filho que acabou de nascer. Porque se ele morrer, o menino já está salvo. Não é? A prioridade não são vocês que estão vivendo na igreja. A prioridade é quem tem lá fora perdido. Essa é a prioridade de Deus. Se você não entender isso, você não vai experimentar as bênçãos de Deus na sua plenitude. Ele vai atender essas orações. Ele atendeu no menino. Mas vai ser muitas bênçãos, não vai ser uma bênção. Aquelas que você, poxa Senhor, você quer a plenitude do Senhor? Tendo a prioridade do Senhor, se dedique a pessoas perdidas. A visão do pai era que filho, aí vocês observem, duas coisas. O filho que estava perdido, estava morto, ele teve que se converter, não é assim? Ele teve que se converter, cair em si, porque Deus, lá em Apocalipse, ele diz que Deus bate a porta, Jesus bate a porta, se alguém abrir, ele entra. Ele não vai forçar você a voltar para o pai, ele não força. Ele não forçou o menino, ele deixou o menino lá, ele estava angustiado, ele estava sofrendo, tanto é que estava lá de vigília esperando o menino chegar. Quando é que meu filho volta? Será hoje? Quantos dias será que ele passou ali na porta daquela casa esperando o filho voltar? Sabe quantas vezes Deus está lá esperando você, ele está vendo você sofrer, está vendo o seu sofrimento, ele lhe conhece, sabe o seu choro, sua angústia, mas ele não pode fazer nada enquanto você não voltasse. Ele não vai forçar você, não vai pegar você como alguns pais, pega a teoria e volta para casa, moleque. Ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, na primeira oportunidade você pode fugir de novo. Porque você não entendeu. Mas ele deixa você passar por tudo que você quer passar. Por todas as experiências que você acha que deve passar, que vai acontecer, que vai bombar, ele deixa você passar. Vai, meu filho, vai viver a sua vida como você acha que deve viver. Só lembra de uma coisa, se nada der certo, eu estou bem aqui de volta. Você pode voltar que eu estou esperando. E ele estava esperando. Mas para o filho que estava em casa, a atitude do pai foi diferente. O menino saiu de casa zangado. Jesus fez o quê? O pai fez o quê? Foi lá. Porque ele estava em casa. Mas não estava vivendo a plenitude do pai. A herança era dele. Não era dele? Ele poderia pegar um carneiro e curtir com seus amigos? Podia. Você pode ter alguma coisa de Deus, Deus pode te dar um carneiro para você curtir com seus amigos. Curtir pode. A Bíblia diz na Eclesiastes 3, é dom de Deus que o homem usufrua do seu trabalho. Foi agora já está no sítio do Genésio ali. É pecado? Nunca, é maravilha, é bênção de Deus, gente boa. Qualquer dia Deus vem pescar lá, senhor. É dom de Deus que o homem usufrua do seu trabalho. Deus deixa. O menino não. O menino não soube usufruir. Foi chateado porque o irmão nasceu mais do que ele. Tem alguém que chateado porque alguém está ganhando mais que o outro? Eu espero que não. Tem alguém que chateado porque o outro sei lá, em condições melhores que você não? Se tiver, você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus diz, você pode estar igual a ele ou melhor que ele. Mas você não está porque está chateado. Você está vendo as coisas da forma errada. A prioridade do menino era só trabalho e os amigos. Por que ele não deu prioridade para a vida do irmão que estava perdido?
Por que ele não cuidou da família dele? Não era isso? Se ele tivesse cuidado da família dele, não era muito melhor? Deus está querendo que você cuide de pessoas. Não importa com o dinheiro. O filho que recebeu herança, ele perdeu alguma coisa? O filho? O pai que deu herança, ele perdeu alguma coisa? Tem algum registro que o pai perdeu alguma coisa? Não tem nada. A gente não pode causar prejuízo para Deus em nada. Em nada. O prejuízo que a gente causa é para a gente mesmo. Para Deus nada. Nada. Então viver a vida absolutamente, de forma que a gente quer, que eu posso fazer o que eu quiser, o único que vai ter prejuízo sou eu. Deus não vai ter prejuízo nenhum. Mas Deus vai se zangar com Deus, porque não vai afetar Deus em nada. Para que ficar zangado? Você tem que voltar para papai. Ô papai, eu errei. Eu peguei contra os céus e contra ti. Eu não quero nem que me chame de filho, não. Me chama de empregado. Eu quero ser empregado do Senhor. Esse menino, entendeu? Entendeu? Isso é conversão, é entender o erro e voltar. O menino entendeu que ele tinha feito uma besteira. Aí eu pergunto para vocês, em algum momento o pai culpou o filho? O pai conversou assim, mas aí me contei como foi essa tua aventura. Porque nós, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não façam isso. Eu falo muito para minha esposa, a minha esposa ela sabe fazer isso com ninguém. Não só que não, todas. O homem quando ele está zangado, ele está logo murro, né? Zangado. A mulher ela não bate com murro não, ela bate com palavras. Meu amigo, que vai dizer, para que não murro? Vai menino. Não é assim, homens? Não é assim? Mas a mulher ela sabe dar uma batida com palavras, eu vou te contar, eu estou mais do que qualquer outra coisa. O pai não fez isso. Gente, não tem coisa pior. Tem aquela história que quando você está machucado até o pé dói, o menino já estava todo arrebentado, todo quebrado. O pai não ia cobrar nada dele. Já estava todo, não ia censurar ele, não ia acusar ele de nada. O pai se alegrou, abraçou, beijou, disse, vem cá, fulano, traz uma roupa aqui desse menino, veste ele estava nu, não tinha nada, estava descalço. E aí, a joia da coroa, a cereja do bolo, sabe o que ele faz? Pega o anel e coloca no dedo dele. O que significa colocar o anel no dedo? Autoridade. Ele disse, olha, eu estou restituindo. O menino chegou para ele não sei o quê? Foi o que o pai deu para ele. Posição de filho. Deus te empregado aqui não. Você vai ser filho. Deus não te chama para ser empregado dele. Deus te chama para ser filho dele. O tamanho da teologia nessa hora, o tamanho do amor que ele tem. Ele pega Jesus, que é a expressão máxima do amor dele lá, de Jesus é aquele que ele mais ama, dá para você. Se você não entende isso como uma declaração de amor, você não sabe o que é. Ele não está aqui para acusar, saber o que você fez, deixou de fazer, se você usou droga, se não usou. Ele quer saber, não quer saber nada disso, ele não vai te acusar um segundo sequer. Quem vai te acusar é Satanás, ele vai ouvir. Aí eu te digo no começo. Se eu escutar essa voz dele, não vai para o culto porque eu sou algo, vai estragar teu ouvido. Não vai, porque o Senhor não vai deixar. Não deixe Satanás te botar minhoca na tua cabeça. Deus te ama e quer restaurar a sua vida. Deus te ama e quer te dar uma vida melhor. Deus te ama e quer te botar uma vestes novas. Não importa a vida que você já fez, os erros que você já cometeu. Deus conhece todos. A Ele não importa disso. É por isso que é chamado graça. É algo que nós não merecemos. E o mais importante, Ele não vai só restaurar a sua vida, porque a nossa imagem é restaurar a vida, e isso, e dar uma vida melhor, dar um emprego, dar uma condição boa e tal. Que legal! Não. Deus vai te restaurar a condição de filho. Vamos aqui. Mais duas passagens para a gente concluir. É lá em 2 Coríntios. Segundo Coríntios 5,17. Todos abriram?
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou seja, aquele menino já não era mais aquele menino perdido, irresponsável, que jogou parte da herança dos bens do pai para fora. Não era mais. Não era mais aquela pessoa. Você entendeu? Quando você está em Cristo, as coisas velhas passaram. Jesus ele faz um limpo geral. Vai para a tua memória, vai para a memória das pessoas, vai. Mas nos registros sagrados, não. Deus esquece. O que é que ele faz lá em Salmo 113, quando ele diz que em relação aos nossos pecados, o que é que ele faz? No mato do esquecimento, meu irmão. Acabou. Aí ele diz mais. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça. O que vocês entendem por reconciliação, gente? O que vocês entendem por reconciliação? Reconciliar é algo que já foi unido. A pessoa diz, por que eu vou para a igreja batista? Não, eu vou para a igreja do CT, eu vou para a igreja. Eu vou me tornar crente. Não, você não entendeu nada ainda não. Você não vai se tornar crente. Você vai voltar para a casa do Pai. Você já era filho dele. Quer dizer que eu era cristão? Não. A humanidade era. De Adão e Eva, que são os nossos pais, lá no início, eles eram. Aí caíram. Perderam. E agora Jesus está chamando de volta. Para que a gente se reconcilie com Deus. É reconciliação. Entendeu? Reconciliação. É você voltar para Deus, porque a gente já era com Ele. Ele criou a gente para louvor e glória do seu nome. Já existia essa comunhão. Ela foi perdida, Satanás conseguiu tirar. E agora ela está voltando em Cristo Jesus. E outro, a gente olha assim, porque Satanás vai fazer isso. Mas você, principalmente vocês, que estão lá no tratamento. Mas você não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum. O Genésio que veio aqui, todo de paletós, bonito, ele sim é importante. Mas você, quem é você? Você sempre foi um drogado, você não tem valor de nada. É assim que você está na sala? Só que Deus, Ele não olha o teu sapato, Ele não olha a marca da tua calça, Ele não olha a marca da tua camisa, Ele não quer saber o modelo do teu celular, Ele não quer saber quanto tem na conta, Ele não quer saber nada disso. Ele te ama incondicionalmente. Ele não quer saber qual é a tua cor, qual é a tua condição social. E se você não entender isso por conta das pessoas, porque as pessoas falam, deixam de falar, você está igual aquele filho mais velho, zangado, sem razão, culpando aquele que não tem culpa nenhuma. Ele acusando o pai de uma bondade. É tipo Jesus quando contratou aqueles homens que deu de manhã, deu um salário, perdia, deu outro. Aí o que ganhou, passou o dia trabalhando. Mas aí, como é que trabalha o dia todinho? Que jogou no final do dia vai ganhar uma coisa que eu vou. Qual foi a resposta de Jesus? O dia é meu. O dia é meu. Eu dou para quem quiser. O valor que eu quiser. Quer te tomar, você é bom. Hein? Eu já cumpri contigo. Eu já paguei o teu salário? Para ele eu dou quando eu quiser. Então, deixa eu te falar uma coisinha aqui, você que se acha um nada, não é ninguém. Jesus disse, aonde abundou o pecado? Meu irmão, você não entendeu nada. Quanto mais pecador era, Deus disse, tem muito pecado? Tá bom, peraí. Manda mais graça para ele lá, meu irmão. Perdoa tudo. Passou por você bem pouquinho pecado, é bem pouquinho graça. Coitado do bichinho. Mas você que tem muito, está cheio da graça do Senhor. E a Bíblia diz, quem muito é perdoado,
graça do Senhor. Porque eu não fiz muita besteira. Eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu não mereço estar aqui. Ministrando a palavra no meio da igreja, um povo tão bonito. Isso é graça. Eu sou muito agradecido a Deus por isso. Porque a gente não merece. Eu não estou aqui porque eu sou um excelente profissional, um pregador de renome, um estudioso. Não, pela graça de Deus somente. Somente. Lá em Romanos, capítulo 5, para a gente terminar. 8 a 11, diz o seguinte: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. Feche seus olhos. Vamos fazer oração para Deus? Feche seus olhos.